seja bem-vindo ao Contexto do Fim. E esse canal ele tem como objetivo trazer sempre a mensagem da cruz através de histórias comuns. Eu sou o pastor José Carlos e o tema de hoje é: os céus e a terra passarão, disse Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Hoje eu quero ir direto ao assunto, sem ilustrações e sem histórias. Eu vou começar com as palavras do próprio Jesus e depois fazer uma reflexão sobre esta palavra. Eu quero discorrer com você o texto que está em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Palavras de Jesus para os nossos dias, aliás, para todos os tempos, né? Ele começa dizendo assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículos 3 a 14. Bem, sabemos pela história que desde que a igreja foi formada, há mais de 2000 anos atrás, todos esses sinais aconteceram e muitos acreditaram que o fim chegaria na sua geração. Bom, o tempo passou e Jesus não voltou e estamos aqui ainda aguardando. No entanto, nesses últimos tempos, o mundo tem vivido situações que se encaixam minuciosamente com as palavras de Jesus e de outros profetas e apóstolos. Os sinais têm acontecido ultimamente de modo tão intermitente e global que não deixa dúvidas. Hoje, por exemplo, estamos diante de uma pandemia de dimensão mundial e associada a isso a corrupção moral, a degeneração social, a violência, a valorização do engano e a depreciação da verdade, ou seja, tudo que Jesus falou está se cumprindo de uma maneira tão clara como a luz do sol. Parece que já estamos vivendo o princípio das dores. Só falta mesmo a manifestação do anticristo para dar continuidade ao processo, iniciando assim a grande tribulação de que Jesus falou. Na verdade, nos bastidores dos acontecimentos já se ouve ruídos sobre a necessidade de um governo mundial. O mundo já na fase final do processo de globalização, a internet e as redes sociais, o monitoramento ostensivo de cada cidadão já é uma realidade. Enfim, tudo já está preparado para esse governo mundial. Não quero com isso disseminar o terrorismo teológico, afinal, foi o próprio Jesus quem disse isso, mas como pastor, é meu dever alertar você. As mudanças comportamentais da sociedade, as redes sociais, os veículos de comunicação, os noticiários, as fontes de entretenimento, tudo produzido com o tempero da corrupção. Será que a gente não está vivendo já o advento da segunda vinda de Jesus? Jesus comparou o advento da sua segunda vinda com os dias de Noé, cuja sociedade vivia a cultura da violência e, por consequência, veio o dilúvio.
E Jesus comparou também a sua segunda vinda com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra por ocasião da sua destruição, porque havia ali em Sodoma e Gomorra a cultura da perversão sexual. Então foi nos tempos de Noé a cultura da violência que levou Deus a exercer o seu juízo sobre aquela geração, e nos tempos de Sodoma e Gomorra foi a impureza sexual, a perversão sexual que levou então Deus a destruir aquelas duas cidades. E Jesus ele cita esses dois acontecimentos cuja intervenção divina foi juízo para aquelas gerações. Ele usa para nos alertar hoje. E para esse tempo também Jesus nos alerta em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Ouça só. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E o apóstolo Paulo também nos alerta em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 5, ou capítulo 3, versículos de 1 a 5, ouça o que ele diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E no capítulo 4 da mesma carta, versículos 2 a 4, Paulo também diz para Timóteo: prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, nós estamos vivendo o império do engano, onde a verdade ela é ridicularizada e o engano é ovacionado. E o próprio apóstolo João, agora também, no livro do Apocalipse, que mais detalhes tem sobre a segunda vinda, ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 a 14. Portanto, já é o finalzinho da Bíblia. Bom, concluindo, nós podemos observar aqui que já sabemos como vai ser o final da história e qual o nosso papel nessa história, porque a Bíblia nos revela. Então, vamos estar perseverantes na oração, vamos estar perseverando na fé, na vigilância e no testemunho, pois o fim está bem próximo. É assim que eu creio e é assim que a Bíblia nos mostra. E se você ainda não é inscrito nesse canal, mais uma vez eu insisto, por favor, se inscreva, dê um like, ative o sininho das notificações e principalmente compartilhe esse vídeo para que outros possam também ouvir e ser confrontados ou confortados por essa palavra. Me ajude a propagar a mensagem da cruz, ok? E desde já eu lhe agradeço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.